comprar. E há pessoas descorteses que chegam assim, eu não gostei dessa coisa, mas é para você. Comprei para mim e vou usá-la. Oportunamente uma amiga me dizia muito curiosamente, Divaldo, você não deve vestir roupa marrom. Eu estava com uma roupa marrom. Porque eu me acho horrível de marrom. Eu disse, mas eu me acho lindo de marrom. E vou usar. Ah, mas eu não usava. Mas você não vai usar nunca. Eu é que vou usar. Mas eu não gosto. Quando eu tiver de marrom, não me olhe. Porque eu não gosto de marrom, tu não gosta de verde, tu não gosta de azul. E outros não gostam também do homem nu. Nós temos que ter segurança pessoal. É claro que eu não vou fazer uma coisa que agrida os outros. Também não vou usar uma coisa que está totalmente fora do conjunto, da moda. Se eu puder nela estar, se não puder, viverei como as circunstâncias me permitem. Porque a minha autoestima deve merecer respeito daqueles que me estimam. Joana de Ângeles ensinou-me um dia, nunca revides o mal pelo mal. Está no Evangelho de Jesus. Mas ela foi além. Se um dia tu estiveres no lugar e alguém atirar-te lama, não fiques à frente teimosamente, porque a lama te suja. Sai do caminho, a lama passa e quem a jogou fica de mãos sujas. Isto é, não enfrentes o mal. Senhor, livra-nos do mal. Está no Pai Nosso. Não enfrente o mal desgastando-se com os maus. Porque os maus não merecem consideração. Eles estão aí e vão evoluir. Respeitamos-lhes a opção de estarem no mal. Mas se ame. Quando chegar hoje em casa, quem tem conflitos e quem se acha feio ou tal, quando chega em casa, chega ao espelho, levante a cabeça, nada de ficar. A lei da gravidade é perpendicular, não inclinada. Levante-se e diga assim, meu Deus, olha que pessoa fantástica o mundo está perdendo. A partir de agora, e você irá descobrir que tem muita gente que lhe ama. E não lhe disse porque ficou constrangida, porque você inibiu. Há muita gente gostando de dizer certas palavras amigas e nós inibimos com nossos conflitos. Às vezes eu vou abraçar uma pessoa, como vai a pessoa? Bem. Mas eu lhe aperto. Outro diz, Divaldo, eu posso lhe abraçar? Ele pode. Abraça, não pede, chega e dá. Se o outro não gostou, azar dele. Porque é a gente que quer abraçar. Em outras palavras, seja espontâneo. Não se castre. É um mundo castrador. Não podemos viver castrados só porque os outros são mórbidos. Desenvolvamos a nossa alegria de viver. Muitas vezes me perguntam, será que você é assim alegre mesmo? Ou você é alegre assim como marketing? Eu digo, olha meu filho, tudo que eu ganho é um marketing muito infeliz. Porque até falta de inteligência, porque eu não cobro nada, não tenho salário. Sou regiamente aposentado. E aposentado já viu morrer de véspera. Então não, é porque eu me sinto bem. Mas sempre, e quando eu não me sinto bem, eu sorrio da minha dificuldade. E procuro superar-me. Porque na hora que nós introduzirmos este seja você, ame-se, seja natural, seja espontâneo, a vida muda de sentido. Contei algures. Uma cena real que me impressionou muito. Quando um embaixador americano, credenciado à ONU, recebeu na sua casa palaciana nos arredores de Nova York um grupo de convidados especiais. E na hora que chegou o grupo, seu filhinho de 5 anos veio correndo, papai, vamos jogar futebol. E o pai disse, agora não posso. E deu sinal à Ana para que levasse a criança. Todo mundo achou a criança encantadora. Sentaram-se à mesa para debater o problema da guerra do Golfo Pérsico. E quando estavam ali, entra a criança e perturba a reunião. O pai ficou constrangido. A Ana veio atrás e o senhor disse com severidade, não deixe a criança me perturbar. Saiu.
Logo depois, a criança escapole, vem e interrompe a reunião por terceira vez. O pai, muito constrangido diante dos convidados, olhou sobre uma mesa com um tampo de vidro e viu a revista Newsweek. Estava o mapa dos Estados Unidos. Ele teve uma ideia. Arrancou a página e o filho disse: papai, quer jogar bola comigo? O pai disse: irei já. Pegou uma tesoura e cortou o mapa em vários pedaços. Tirou o tampo de vidro da mesa e disse: leve. Se você me recompuser o mapa dos Estados Unidos, se você consertar o mapa, eu irei brincar. E ele viu que a criança de 5 anos jamais faria isso. A criancinha saiu correndo. Ele continuou e menos de 10 minutos volta o menino com o vidro e o mapa recompensando. O pai olhou e reclamou com a empregada: foi você. Ela disse: juro que não fui eu. Mas aquela criança de 5 anos não podia fazer aquilo. O pai perguntou: meu filho, como é que você consertou a América? Ele disse: do outro lado tinha a cara do homem, eu consertei o homem, eu consertei a América. Notem que notável conceito de filosofia. Já que é difícil consertar o mundo, vamos consertar-nos. E o mundo ficará consertado. É que nós queremos sempre que os outros se consertem. Mas os outros dos outros somos nós. Como eu quero que o outro se conserte, ele quer que o outro se conserte. Vamos então começar. Daí a primeira proposta da autocura é esta: ame-se. Mas nesse ame-se, nada de narcisismo. Respeite-se. Não faça escondido o que não faria de público. Isso é amor. É que eu não me posso permitir o luxo de ser promíscuo quando estou sozinho, ou com um parceiro, ou com alguém, e na hora que eu saio dali, afibero a persona e mudo de máscara. Aí não é amor, aí é cinismo. O alto amor é ter uma conduta da qual nós não nos envergonhamos, onde quer que estejamos. Daí a primeira proposta é ame-se. A segunda: seja você. Você pode ter um ídolo, você pode ter um modelo, você pode ter um guru, você pode ter um amigo que lhe inspira, mas seja você. Dê-se o direito de você ser como é. Eu noto, por exemplo, aqui em Portugal, esta palavra, desculpe-me, ela faz parte da cultura portuguesa. Desculpe-me, é uma autojustificação. Às vezes, numa coisa boa, olha, eu quero dar este presente, desculpe-me. Mas por que desculpar você me dar um presente? É no inconsciente global, no chamado arquétipo inconsciente geral, uma autojustificação. Eu faço a coisa, se a pessoa não me desculpa, o problema é dela. E se ela não tem o valor de entender a minha santa intenção, ela também não me merece. Se a pessoa me julga mal, apesar das demonstrações inequívocas de dedicação, de bondade, de amizade, se eu cedo 1000 vezes e não cedi a 1000ª vez, essa pessoa que não é digna de viver comigo. Porque ela não me estima, ela me usa. E não pode haver nada pior do que alguém sentir-se usado e não estimado. Senhores, já imaginaram de perceber que um amigo nos usa? Ele está muito bem quando tem um probleminha, fulano. Ele anda de carinha feia quando tem uma necessidade de sorrir para nós. É muito desagradável e é desrespeito, como diz na Índia, ao Deus que existe em nós. Os indianos usam uma saudação muito bonita. Eles se aproximam, juntam as mãos e dizem Om Sai-Ram. Om Sai-Ram. Até nas companhias de aviação. Que significa em sânscrito: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Notem que é uma mensagem muito bonita. Om Sai-Ram. Sai-Ram. Nós somos deuses. E na hora que respeitarmos o Deus que está no próximo, que é o mesmo Deus que está em nós passaremos a ser pessoas dignas de Deus. Teremos nossos momentos de delíquio, de debacle, de queda. Teremos.
mas tenhamos o valor moral de nos levantarmos. Magoamos alguém, peçamos desculpa. Não fixemos os pontos negativos. Porque talvez dentro de uma semana nós mudemos de opinião. E ficaremos agora envergonhados de uma tese que nós defendemos com tanta arrogância e não era verdadeira. Discutamos ideologias, mas não briguemos idealistas. Eu posso discrepar da ideia de um amigo e continuar amigo do amigo. Por que ele tem que ser meu amigo quando está de acordo e temos que ser inimigos quando não concordamos? Isso é imposição do ego. Não temos esse direito. Eu tive excelentes amigos comunistas no período passado e tenho hoje excelentes amigos materialistas. Eles me dizem às vezes assim, mas Divaldo, eu gosto tanto de você. É pena você ser espírita. Eu digo, mas você só gosta de mim porque eu sou espírita, porque senão não aguentava. É formidável porque eu vou discrepar na ideia, mas não brigar com a pessoa. Está no livro dos Espíritos. Terceira parte, liberdade de consciência. Demos aos outros o direito da sua liberdade de pensar sem impor a nossa. Contamos em Viseu uma experiência doméstica, que durante 30 anos eu não impus a minha forma religiosa de pensar à minha família. Uma irmã doente, dolorosamente doente. Como nunca me pediu passe, eu nunca lhe apliquei. Até um dia que ela não aguentou e disse-me, você só é bom para os estranhos porque não lhe conhece. Mas eu, que sou sua irmã, sei que você não é grande coisa. E ela então disse assim, pois não. Mas por quê? Porque você aplica passes em todo mundo, em gatos e cães. E eu ando a morrer e você nunca me deu passe. Eu disse, porque você não gosta. Como sabe que eu não gosto? Você nunca me pediu. Se você sabe que eu aplico essa terapia a todo mundo e não pediu, é porque não quer. Então eu respeito o seu não querer. E se eu lhe pedir, eu lhe darei. Pois então me dê. Muito bem. Não é como quem aplica uma injeção. Primeiro eu vou lhe explicar o que é. Porque não vai resolver seu problema de 30 anos. Eu vou lhe demonstrar como é que se aplica, como é que a gente absorve. Você tem que ficar receptiva. Porque até na medicação, quando nossa mente está contra, nós cortamos o efeito terapêutico da droga. Ele deu uma imagem simples, que aliás não é minha, de Sai Baba. Se se pega uma pedra de granito que está no fundo do mar há bilhões de anos e se quebra, ela está seca por dentro, porque não é porosa. Mas uma pedra pouco, se coloca ao relento e quebra-se, no dia seguinte ela está úmida, porque é porosa. Você terá que ficar receptiva para lhe aplicar a energia e ela ir para os seus chakras, para os seus meridianos, para as suas células. E como é que eu ficarei receptiva? Eu disse, primeiro desarmando-se. Você está sempre armada, você está sempre reagindo. Você acha que se eu não amasse você, eu a suportaria tantos anos? Eu sou solteiro. Sou eu quem paga a casa. Sou eu que ponho a comida dentro de casa. Eu já lhe teria dito estar de mau humor. Deus a acompanhe e deixe em paz. Mas como eu vejo que você está doente, eu tenho paciência. Então você tem que se desarmar. O que é que você quer que eu faça? Que eu sofra o seu problema, nem eu querendo pode. Porque você é uma pessoa, eu sou outra pessoa. A cruz é sua. Eu lhe ajudo a carregar, mas ela é sua. Então, desarme-se. Acabe com essa de que você é mais infeliz do que todo mundo. Não pode haver uma pessoa mais feliz do que você. Porque você reage sempre, nós continuamos lhe querendo bem. Você está sempre de mau humor, nós estamos sempre ao seu lado. Então você é uma pessoa feliz. Porque eu conheço pessoas com muito menos problemas que foram colocadas no olho da rua. E você ainda não foi. Botaram uma ameaça, né? Uma ameaça gentil. Ela sorriu, mas não tinha argumento. E depois eu vou ficar receptiva. O que é que eu tenho que fazer? Eu digo, não, agora eu vou ler para você o Evangelho. Eu digo, vou aproveitar. Vou ler até ela cochilar.
E aí eu li naquele dia bem uns 2 anos de evangelho. E ela dizia, mas demora. Eu digo, isso é só o começo. Eu fui lendo. Claro, ela foi desarmando-se. Quando chegou da mãe, ela disse assim, agora vamos orar. E eu lhe vou aplicar o passe. E como era um momento muito especial, eu gritei para Deus, veja lá. A minha parte eu aguentei 30 anos. Agora é a sua vez, meu velho. Venha correndo, senão chega tarde. E aí o pobre desceu. Concentrei e me apliquei o passe. Quando eu terminei, ela disse assim, ué, que coisa boa. Dá sensação de ar refrigerado. Aquela brisa. Oh, gostei. Quando é que você me aplica outra? Quando eu pedir. Mas não vai continuar? Não. Porque eu não sei quando você quer. Eu moro na mesma casa. Você me vê todo dia, queira ou não queira. No dia que você quiser, diz hoje, se estiver bem, pois não. Se eu não estiver, eu digo você que vai me dar. E eu aprendi isso com Chico Xavier. Eu tenho um amigo que é a perturbação em pessoa. Ele é o campeão da perturbação. Já defini. Ele sempre tem algo de original para pior. E um dia eu estava com ele e disse assim, Divaldo, vou te contar. Tu não me sentes melhor? Ele me fala, você está melhor. Eu não era bem curado. Era mais ou menos, agora está melhor. Chico Xavier. Eu fui visitar o Chico e sabe o que o Chico fez? Pediu-me para dar um passe nele. Muita coragem do Chico, não é? Mais ou menos, não é? Eu não pediria, porque um passe daquele homem mata qualquer coisa. Mas o Chico, que tem muita proteção, usou a técnica contrária. Quando o rapaz chegou lá, com aquela confusão, ele disse, oh, meu filho, eu estou tão necessitado de um passe. Aplica-me um passe. Divaldo, quando o Chico me pediu, Pai Nossa Santificado, eu tenho que ajudar meu filho. Eu tenho que ajudar. Meu Deus, me acuda, me socorra. Mas não é por mim, eu não tenho merecimento, mas o Chico tem. Aí veio o passe, quando aí o Chico disse assim, graças a Deus. Você está melhorzinho, meu filho. Foi um passe de efeito contrário. Os senhores notem como há técnicas de amor. E a partir daí, Chico elegeu o seu passista. Toda vez que você vier aqui, você vai me dar um passe. O homem começou a melhorar para ser o passista do Chico Xavier. Eu já imaginava. E diz a todo mundo, olha, Chico toma passe comigo, hein? E ficou bem. Portanto, se alguém aqui tem em casa, qualquer pessoa com problema, diz, vem cá. Nada de um passe, mas reza antes. Então eu fui aplicando. Ela foi melhorando. Até o dia que eu lhe perguntei por que você reage tanto. Porque me detesto. Eu me detesto. Olha, quando a gente não se ama, não ama ninguém. E eu lhe perguntei por que você se detesta. Não sei. Pois vou explicar. Espíritos maus que se comprazem nos afligir. Inimigos de outra vida inspiram na animosidade contra você e, por extensão, contra os outros. Mas você é uma moça muito bonita. Você é jovem. Você tem namorado, que hoje é um bilhete de loteria. Você tem um namorado, tem uma namorada firme. É um desafio. Você tem um lar, você tem quem lhe ama. Você tem valor. Ela parou e se comoveu. E descobriu-se que era amada. Passou a amar. Eu tive uma prima, que foi a minha experiência de psicologia de massa e de desamor. Ela me deixava sempre assim, Divaldo, eu sou tão infeliz que até o meu cabelo conspira contra mim. Eu digo, meu Deus, mas a louco para todos os gostos. O cabelo conspirava contra ela. Mas eu tenho paciência, digo assim, que coisa. E como é que você sabe que o cabelo conspira contra você? Pelo seguinte, eu não sou bem, digo, está. Se eu quiser, vou sair, ele diz,
desmanchando. Porque ele sabe que eu vou sair e eu fico feia. Era no tempo que se usava papelotes e tal, cabelo encaracolado. O dela ficava liso. Na hora que ela ia sair, ele sabia que ficava liso. Eu disse, mas que coisa, pois é. Por isso eu não saio. Porque toda vez que eu vou sair com o cabelo infeliz, não penteia. Pela manhã eu penteio, está ótimo. Mas se eu me aprontar para sair, não há jeito. Eu digo, meu Deus, eu já vi desafio, mas agora aplicar pasta em cabelo eu não posso. Vamos ver que técnica. Deixei passar. Semanas depois eu encontrei-a. Ela estava na rua e disse, olha, como está horrível puxar o cabelo com raiva. E ele disse, eu descobri uma forma. Descobri uma técnica para você vencer o cabelo. Não me diga. Você vai fazer o seguinte. Quando você tiver que sair, não diga nada. Para ele não saber. Você acorde, bebeie-se. Diga, mas hoje o dia está lindo. Banhe-se, vista-se. E digo que está tão lindo que eu vou ficar bonita. E fique bonita. Mas está tão lindo, já que estou bonita, eu vou ficar na janela. Olha, já que eu estou na janela, eu vou ficar em pé na porta. Já que eu estou na porta, eu vou andar. Quando ele se der conta, você está na rua. E ela disse, mas boa. Ficou bom. Sai, tal, que fala, legal, nunca mais o infame desmanchou. Muito bem. Passaram-se os tempos, ela se tornou espírita. E um dia ela perguntou, mas você teve uma psicologia? Como é que você soube que eu poderia enganar o cabelo? De uma forma técnica. Eu descobri que você que não gostava de sair. E arranjava a desculpa do cabelo para não sair. É a chamada projeção da imagem negativa. A gente arranja um mecanismo de justificação para não fazer o que a gente não quer fazer. Como aqui na Terra tudo é culpa dos outros. A gente vai andando, escorrega, cai, a culpa é de quem jogou a casca de banana na rua, não é da gente que não olhou. Então a culpa, nós temos os culpados coletivos, a culpa é do governo, a culpa é de Deus. Não, eu sou responsável pelos meus atos. Daí, seja você, assuma você. Se você é imperfeito, sou imperfeito. Trabalhando para tornar-me melhor. Seja você, mas não se permita continuar como é. Torne-se sempre melhor. Depois, tenha esse sentimento de autoaceitação. Não procure modelos que nos conflitiam. Eu queria ser como fulano, que é o maior tocador de violino do país. Olha, ele é o maior, porque ele treina mais tempo, mas eu já consigo tocar uma rabeca. Contente-se com isso. E esforce-se. Sempre narra a experiência de Asher Heifetz, o maior violinista da humanidade, o célebre judeu. Ao terminar o concerto em Carnegie Hall, em Nova York, uma dessas damas frívolas da sociedade, muito rica e muito vazia, chegou-se até ele e disse assim, Mr. Heifetz, eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele disse, não é grande coisa. Eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Desde os 4 anos de idade que eu toco violino. E quando eu tenho um concerto, eu treino 12 a 16 horas por dia para tocar bem. O que acontece é que nós queremos ter o êxito dos triunfadores, mas não pagar o preço da viagem até lá. Muitos médios me dizem assim, eu queria tanto desenvolver a mediunidade. O que é que eu faço? Eu digo, comece. Mas será que vai demorar? Eu digo, eu estou há 50 anos, agora você eu não sei quanto vai demorar. Comece. Ninguém inicia pelo término. Comece pela primeira experiência. Faça a segunda, insista. Você vai criando uma autoterapia. Doença é acidente de percurso, não é normal. Normal é saúde. A saúde é que produz contágio. A doença somente nos contamina quando estamos receptivos. Os missionários doutora, os missionários portugueses, europeus que iam para a África, que iam para as Américas, as enfermidades dilaceradoras e não se contaminavam. Os antigos leprosários da África
estavam superlotados de missionários brancos e não se contaminavam. Dentre esses missionários, a mim me fascina um jovem belga chamado Damião de Veuster, que o mundo conhece como São Damião Leproso. Damião de Veuster era da cidade de Tremelô. Aos 16 anos ele leu de uma revista que falava dos leprosos do Havaí. E apaixonou-se por aquelas pessoas que caíam os pedaços enquanto andavam. Havia muitas lendas que os dedos caíam, as orelhas. Não é exatamente assim. Ele foi ao Papa Leão XIII, da encíclica Rerum Novarum, e pediu permissão para se dedicar aos leprosos. Era um adolescente. Não conseguiu. Ele voltou a Tremelô. Aos 18 anos foi para o seminário. E na primeira oportunidade ele fez o curso de medicina tropical e foi morar em uma das ilhas do Havaí, uma ilha vulcânica. Hoje é um grande centro de turismo. Os leprosos eram mandados ali para morrer. Iam em barcas que não retornavam. As barcas maiores iam levando atadas pequenas barcaças, onde os leprosos iam e perto da praia cortavam as cordas. Não tinha retorno. A ilha era de Malokai. Hoje é ponto de atração turística, porque o mundo é muito paradoxal. Eles praticavam o canibalismo, a feitiçaria da suprema ignorância. Chega Damião de Veuster, belga, branco, frágil, e por pouco não foi assassinado. E começou a morar com eles. Falou-lhes lentamente sobre Jesus. A sua primeira igreja foi com palhas de coqueiro e palhas de bananeiras. Começou a atender-lhes a lepra, não havia nenhuma terapia. O óleo da chalmugra, que não adiantava nada, mas pelo menos diminuía a ardência. A sua paciência foi conquistando-os um ao um. Ele não tinha nunca como retornar daquela ilha. E ele, quando ia falar aos leprosos, ele erguia-se sobre uma pedra e dizia assim: vós, os irmãos leprosos. 10 anos depois, ele banhava-se em uma cascata natural, quando percebeu uma despigmentação no tórax. Então ele olhou acuradamente os dedos e notou das juntas uma vermelhidão que ele não havia percebido. Então ele se deu conta que estava contaminado. Naquela tarde, ele subiu a pedra e começou o sermão de uma forma diferente. Nós, os leprosos. E ali ficou. Um dos seus melhores biógrafos, John Farrell, conta que uma vez, em um transatlântico de luxo, passava um bispo. E a notícia chegou à ilha de Malokai. E Damião, como um bom sacerdote católico, acreditava na confissão, na Eucaristia, no perdão dos pecados. Então ele resolveu confessar-se. Mas como ele era leproso, não tinha como. O senhor bispo, muito gentilmente, concordou em ouvi-lo em confissão. Ficaria na amurada do navio e ele numa barca lá embaixo, gritando os seus pecados. Quais seriam os pecados deste homem? Eu me ponho a imaginar. E ele aceitou. Então ele foi. E da barca ele contava os seus pecados. E o seu bispo, gordo, forte, bonito, passeando, perdoou. E eu fico a perguntar-me quem teria perdoado a quem. O que estava embaixo ou o que estava em cima. O presunçoso ou o santo. E Damião ficou, mudou a ilha de Malokai, tornou-se o maior benfeitor da ranceníase no mundo, mais tarde substituído por Fouleroux, o judeu francês que ainda vive. E esse homem notável conta Stevenson, poeta inglês protestante, que ouvindo falar dos fenômenos notáveis paranormais de Damião de Veuster, ele foi à ilha de Malokai para desmascarar o homem
que vivia com os leprosos. Exatamente no domingo de Ramos, quando Damião morreu. E nesse dia, escreve Stevenson, choveu flor de laranjeira sobre a ilha, e o perfume de flores tomou conta da ilha inóspita e apodrecida por 3 dias e 3 noites. E as marcas da ranceníase desapareceram-lhe do rosto como de um jovem que dorme. Não pode haver melhor depoimento do que o de um inimigo. Era o inimigo religioso. Então a grandeza de Damião, me pergunto como é que ele se contaminou. Ele tinha fatores imunológicos, mas ele se contaminou para poder falar a língua dos doentes. Porque é muito fácil eu sadio dizer ao doente reage. Eu saudável dizer ao sofredor não chore. É muito cômodo, saudável, passar remédio amargo para o outro. Mas é muito difícil tomar um remédio amargo. Pensei em terminar o nosso encontro colocando tudo isso em um fato real. Em uma obra que a mim me abalou e que certamente abalou o mundo, escrita por um dos mais notáveis autores franceses do século XX, Dominique Lapierre. Dominique Lapierre é coautor do livro Esta Noite, a Liberdade, a história de Gandhi, que foi levada à cinematografia. Ele e o seu amigo ficaram riquíssimos com esse livro, que foi publicado até há 10 anos atrás em 181 idiomas e dialetos, e que vendeu mais de 100 milhões de exemplares. Dominique Lapierre começou a amar a Índia depois que escreveu sobre Gandhi. Viveu em Paris. Vez que outra, ele ia a Nova Delhi, ele ia a Benares, uma das cidades sagradas da Índia. Quando ele soube que numa das cidades da Índia, um lar de 600 crianças órfãs ia fechar-se, porque o Lord inglês, que era o seu benfeitor e mecenas, havia sido fisgado pelo imposto de renda britânico, e seus castelos, seus bens iam a penhora, e ele estava pobre. Então o Lord mandou informar que a partir do mês tal não poderia mais ajudar as crianças, e que o orfanato deveria ser fechado. Dominique Lapierre olhou aquelas crianças e compadeceu-se. Ele dirá mais tarde: a Índia foi o meio de eu ganhar uma fortuna. Então eu tinha o dever de ajudar as crianças abandonadas na Índia. Mas como? Veio a ideia de escrever um livro e oferecer os direitos autorais, já que seu nome era tão célebre. Começou a imaginar que livro escreveria, e não lhe chegava a inspiração. Certo dia, ele estava nas casas de Benares, nas escadarias, vendo queimarem os cadáveres em sândalo, em madeiras pobres, e outros serem atirados às águas do Ganges. E percebeu um grupo de crianças que, assim que o cadáver era atirado, as crianças saltavam e mergulhavam para retirar dos cadáveres em apodrecimento o que pudesse ser útil: dentes, anéis, roupas, para serem vendidas em bazares aos párias. Desde o governo de Indira Gandhi, a Índia não tem mais diferença de classes. Tecnicamente, realmente continua tudo como era antes. O pária é pária há 6.500 anos. Ele é proibido de erguer a cabeça. Ele é proibido de andar no sentido oposto ao sol, para que a sua sombra caindo sobre os outros não contamine. Ele não tem direito à vida menos que um animal irracional. E isso está embutido no psiquismo, que o pária é pária. Quando lá estive, eu intentei com todo esforço visitar a área dos párias. Todos a quem eu recorri negavam-me. E eu disse: mas aqui não há párias. E eu os via na rua, vista baixa, andrajosos,
desviando-se para não tocarem na gente. E eu gostaria de ir ao reduto. Não me levaram, como num grande complô, eu consegui mais de 50 pessoas. Autoridades sociais, psicólogos, religiosos, pessoas com quem eu convivi. Não consegui, mas eu os identifiquei. Então, Dominique Lapierre notou que o grupo de crianças se jogava nas águas e voltava esse grupo com os despojos. Eram crianças párias. Eram levadas essas coisas aos bazares onde os párias compravam. E ele se sentiu fascinado por uma menina de 11 anos. Uma menina esguia, de olhos negros, cabelos muito negros, a testa larga. Que ele veio a saber que se chamava Ananda. Ananda fascinou este parisiense literato, esse homem de letras maravilhosas. E ele tentou aproximar-se, mas ela fugiu. Todas as suas tentativas foram inúteis, por causa das leis e do conflito. Por fim, ele teve uma ideia. Através de um intérprete, ele conseguiu descobrir onde morava Ananda e pagou uma boa soma aos seus pais para que ele desse uma entrevista. Os pais de Ananda tinham vários filhos. E os filhos eram mergulhadores para trazerem dos destroços da matéria em decomposição o que pudesse ser vendido. Então ele se interessou particularmente por Ananda. E os pais disseram que era a melhor mergulhadora de Benares. Ananda estava comprometida para casar-se aos 14 anos. E estava preparando o dote para se casar com outro pária. Ela deveria levar um dote, pelo menos, do indispensável. Dominique Lapierre tentou descobrir a vida dos párias, pediu licença para voltar ao bazar, para observar a menina discretamente. Mas viajou a Paris. Viajou a Paris e atividades várias retiveram-no na Europa, até que ele voltou a lembrar-se do orfanato e voltou a Nova Delhi, posteriormente a Benares, e foi procurar Ananda. Veio a saber que Ananda já não estava ali. Ela estava com 13 anos e meio e preparava-se para o consórcio. Nesse ínterim, um dia ela notou sobre o peito uma mancha, um tom escarlate embranquiçado. Os pais logo identificaram. Era mal de Hansen. Levaram-na ao posto de saúde e ela recebeu o diagnóstico desesperador. Era lepra. Além de pária, leprosa. O noivo desmanchou e os pais expulsaram-na de casa. Quando estavam negociando expulsá-la de casa, um comprador de jovens virgens resolveu comprá-la como quem compra gado, para levá-la para um prostíbulo de Calcutá. Os pais venderam-na. Como o sinal da lepra ainda era muito inicial, ele levou-a ao lupanar, onde ela recebeu aulas de sedução e foi exibida no leilão. Se fez maquilagem na parte que estava manchada e a partir dali ela passou a ser vendedora de ilusões. Ananda acumulava o status de pária, a tragédia da lepra e a marca da prostituição sem querer. E começou a ter ódio de si mesma. Dominique Lapierre foi a Calcutá, mas não conseguiu encontrar Ananda. Calcutá era então uma cidade de 6 milhões de habitantes com 100 mil leprosos nas ruas. As carroças de lixo, ainda hoje, não dão vencimento a recolher os cadáveres dos que morrem nas ruas, vitimadas por outras doenças e pela hanseníase. Só mais tarde, ele iria encontrar Ananda e recompôs a sua história, porque ela lhe falou. Quando ela completou 15 anos, já estava com marcas pronunciadas, não aguentava o bordel, ela suportava ser pária, aceitava ser hanseniana, mas não aceitava ser meretriz, violentava. Ela resolveu fugir. Para onde em Calcutá? Para as barracas dos leprosos no meio das ruas.
experimentou a fome, porque o karma na Índia ninguém ajuda. A pessoa tem que queimar o karma sofrendo. E ela descobriu a ordem de Madre Teresa. E um dia foi à fila de sopa. Quando ela chegou até a portinhola para receber a sopa, a religiosa, que a viu com sinais evidentes, sentiu uma grande ternura e tentou falar com ela. Mas ela recusou-se. Deu-lhe a escudela, deu-lhe o alimento. No dia seguinte ela voltou. E no terceiro dia a religiosa tentou. Mas ela, como se escusava de ser gente, ela tentou fugir e veio a desfalecer na fila. A religiosa tomou-a, levou-a para uma enfermaria de rancenianos na ordem, cuidou dela. Quando ela voltou da febre do delírio e ergueu a cabeça, ela viu uma cruz lá no rio. E pela primeira vez ela falou: quem é aquele? A religiosa disse: é Jesus. E quem é Jesus? A religiosa falou-lhe do homem da montanha, não do crucificado, daquele das bem-aventuranças. Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vai a meu Pai senão através de mim. A Nanda comoveu-se e perguntou se ele era maior do que Maomé, ou se ele era maior do que Krishna. E a religiosa disse: não é importante se ele é maior ou menor, mas é muito importante que ele nos ama. E nos ama tanto que ele ensinou a amar você. A Nanda ficou. 8 meses depois, ela teve alta clínica. E como não tinha para onde ir, ela perguntou se a aceitavam. Estava com 17 anos. Como leiga, já que eu sou pária e ex-leprosa, eu trabalharei na enfermaria de lepra para limpar o chão, para limpar a putrefação. Foi aceita. E continuou a ouvir falar daquele homem crucificado. Recebeu o nome de Irmã Bambona para apagar o seu passado. No ano de 1980, um médico em Los Angeles recebeu um paciente que tinha uma ligeira tumoração no zigoma da face. O médico examinou aquela tumoração, era um rapaz muito bonito. Examinou cuidadosamente e teve uma surpresa. Tratava-se do câncer de Kaposi. O câncer de Kaposi é uma degenerescência muito específica, resultado de problemas imunológicos. Mas a ciência em 1980 não sabia muito sobre o câncer de Kaposi. O médico receitou-lhe antibióticos. E uma semana depois o rapaz voltou desfigurado, muito pálido, com muitas aftas, como se ele tivesse um problema digestivo. As aftas na boca, na língua, que descia pelo trato digestivo. O médico ficou surpreso. E não tinha que remédio oferecer. 3 dias depois foi chamado de urgência. E o doente foi transferido para uma unidade de terapia intensiva, com uma pneumonia dupla. E morreu 6 horas depois. O médico ainda não tinha feito o diagnóstico. Tomado de desencanto e de choque, resolveu fazer uma autópsia. E ao abrir o jovem, foi tomado de pavor, porque ele estava em decomposição cadavérica internamente. Ele não podia atribuir que a doença o matou, porque não tinha como diagnosticá-la. Ante a surpresa, ele escreveu à Sociedade Médica dos Estados Unidos, dizendo que parecia que a humanidade ia ser vítima de uma peste estranha e profundamente cruel. Na mesma semana, em Miami, um médico recebeu um jovem que estava com um problema do trato digestivo, muito magro. E ao fazer-lhe um exame de sangue corriqueiro,
percebeu de uma anemia profunda e o jovem morreu menos de 2 semanas depois. O médico ficou surpreso, porque não havia tuberculose, não havia câncer, não havia... Sim, havia uma doença degenerativa. Mas ele veio a saber que o jovem tinha uma conduta sexual promíscua, era cabeleireiro, e tinha uma vida sexual muito promíscua, era homossexual, passivo. Mas que relação haveria? Ele notificou a sociedade médica. Na semana seguinte, em Nova York, um jovem paramodista apareceu com câncer de Kaposi. E menos de um mês, morreu de uma chamada doença oportunista. Uma doença qualquer que em nós não teria o menor efeito, mas que o matou. E ele foi tomado de espanto ao fazer a autópsia. Em menos de 10 horas de morte, o rapaz parecia estar em decomposição há 30 horas. Houve em Nova York um congresso médico. E casualmente, entre aspas, porque não há o acaso, vieram o médico de Miami, o médico de Los Angeles e o médico de Nova York. E casualmente foram para a mesma sala de debate epidemiológico. Enquanto se falava sobre epidemias, o de Los Angeles falou do seu paciente e os outros foram tomados de espanto. Eram símiles. E então, o de Miami disse que o seu paciente era homossexual. O de Los Angeles também, e o de Nova York disse que também. A conduta sexual era uma conduta bastante promíscua. Eles pediram à Sociedade de Medicina e ao jornal inglês de medicina, o mais respeitado do mundo, que publicasse e que advertisse a medicina que naquele momento se estava diante de uma peste, a pior que a humanidade já teve. Mas no jornal de medicina, o England Journal, não aceita informações assim. A medicina americana e inglesa é feita de dados estatísticos. Foi quando um médico de Beverly Hills, em Hollywood, recebeu um jovem que era piloto de uma companhia aérea canadense e que estava com câncer de Kaposi. Era um rapaz muito bonito, um verdadeiro artista. E o médico, que casualmente estivera no Congresso de Epidemiologia de Nova York, ao ver o câncer de Kaposi, perguntou-lhe como era a sua conduta sexual. E ele disse que era gay. O médico, então, lhe falou que ele tivesse muito cuidado. Menos de 2 semanas depois, o rapaz voltou uma sombra, magro, débil. Já não podia esconder as marcas das doenças oportunistas, que poderiam parecer uma reação alérgica, mas ele estava com várias tumorações e irritações da epiderme. O médico ficou assustado. E ele teve uma pneumonia e morreu. Então o médico notificou ao serviço de saúde e notificou à vigilância sanitária, dizendo que aquele rapaz morrera com um problema pestífero e que certamente ele havia contaminado muita gente. Só então o FBI entrou na questão e foi examinar o rapaz. Foi ao seu apartamento e encontrou providencialmente uma caderneta de endereços. O rapaz tinha o capricho de anotar todos os nomes dos seus parceiros, os endereços e os telefones. E houve, no ano anterior, o cuidado de anotar 616 parceiros em um ano. Foi um alarme, porque o serviço sanitário de prevenção começou a contactar com os parceiros, e 90 deles, 90%, apresentavam câncer de Kaposi, apresentavam deficiência orgânica e doenças oportunistas. Foi dado o alarme internacional. Apareceram casos no Haiti, em São Paulo, em Paris, em Londres, na África, em toda parte. Estava-se diante de uma doença enigmática. Os laboratórios de Nova York
os laboratórios de Paris, o Pasteur, começaram a pesquisar. E o laboratório Pasteur, tecnicamente, foi o primeiro a identificar o HIV, que seria o vírus, que se inocula no centro da medula, na célula, e ali fica incubado até 10 anos. E subitamente, não se sabe como nem porquê, ele começa a proliferar, destruindo o núcleo da célula e matando os fatores imunológicos. E a pessoa não morre dele, morre de outras doenças. O aidético ou portador de SIDA não é perigoso. Perigoso é o sadio que o visita, porque pode transmitir uma doença para a qual ele não tem resistência. Foi dado alarme. E aquele jovem canadense foi considerado paciente zero. A partir dali, passamos a ouvir a síndrome de imunodeficiência adquirida. O mais curioso é que o HIV difere de todos os vírus conhecidos. À medida que a ciência vai identificando e encontra uma forma de combatê-lo, ele muda de estrutura e forma um outro vírus, o HIV-1, o HIV-2. Já existem 4. Ele se transforma, ele altera a conduta. Mas ainda o mais surpreendente é que esse vírus não era desconhecido da ciência. Ele vivia inoculado no macaco barriga verde do Congo belga. Era no organismo do macaco absolutamente inócuo. E passou para o organismo humano, acredita-se, porque algumas mulheres congolesas ou do Oriente da África têm o hábito de carregar símios, saguis e macacos ao ombro. E eles arranham-nas. E o vírus passou à corrente sanguínea. Na sua vida sexual promíscua e imunda, o vírus adquiriu resistência. E graças às migrações de belgas, porque os congoleses daquela área são tecnicamente cidadãos belgas, e de outros, o vírus veio para o Ocidente, veio para o Haiti, e se inoculou no organismo de homossexuais promíscuos, tornando-se uma verdadeira epidemia. Foi lançada a grande campanha de advertência. E até hoje é uma ameaça que paira sobre todos nós. Porque uma pessoa que tenha uma vida sexual descontrolada não está livre de se contaminar. Nós sempre dizemos, mas eu nunca. Eu sim, porque não há diferença. O vírus não respeita a cara bonita de ninguém. Ele se inocula através dos chamados fluidos, o orgasmo e o sangue. Então, transfusões de sangue. E nós vimos dolorosamente governos, como da Suíça, da França, da Alemanha e do Japão, venderem sangue contaminado para transfusões. As autoridades, segundo a imprensa, sabiam que o sangue estava contaminado e venderam. Nesses países, a justiça é muito rigorosa, eles foram presos, mas não salvaram as vidas que destruíram. No Japão, o imperador Hirohito pediu perdão às famílias. Ele indenizou-as com $100.000, como se a vida tivesse um preço. Mas já foi alguma coisa. Se fosse no meu país, não haveria nada. Ficava por isso mesmo. A velha corrupção dos costumes e das pessoas que nós chamamos de colarinho branco, que não são atingidas pela cegueira da justiça, o que é de lamentar. Mas eles vão reencarnar-se, e a justiça que não é cega os alcança. Então, a problemática, a princípio, se desejou perseguir os homossexuais, porque nós sempre queremos destruir vítimas, a caça às bruxas. E eles passaram a ser chamados grupo de risco. Mas, como
tinham parceiros heterossexuais, estes contaminaram-se. Contaminaram as esposas, contaminaram as famílias. E agora, segundo a estatística, em cada 7 portadores de SIDA, nós já encontramos 3 mulheres. Já não há grupo de risco. Todos estamos sob risco. Que fizeram as autoridades governamentais? Uma campanha para evitar o contágio. No Brasil, onde eu vivo, que sei, não posso falar sobre os outros países, a televisão começou a fazer uma campanha para que se usassem instrumentos impeditivos, o condom, vulgarmente chamado camisinha. Use camisinha, use camisinha. E a vulgaridade tomou conta de uma coisa muito séria. Porque é muito fácil recomendar que use a camisinha, mas é muito difícil educar moralmente o indivíduo. A campanha não deve ser de usar o instrumento impeditivo, mas de educar o indivíduo para a vida moral. Mostrar que somos animais sexuais, mas que o sexo foi feito para a vida e não a vida para o sexo. E ademais, dizer que o condom não impede o contágio. Por que não impede? Porque ele é feito de látex, uma substância muito maleável. E o látex é poroso. O látex permite que o espermatozoide o atravesse. Porque muitas mulheres conceberam, apesar do marido estar usando condom. Porque o espermatozoide é menor do que o poro do látex da camisinha. Mas o vírus da SIDA é 0,01% menor do que o espermatozoide. E esse pelo poro passa o espermatozoide, passa muito mais o vírus, que é muito menor. A Organização Mundial de Saúde reconhece que é um impedimento de 70%, mas não 100%. Qual deveria ser a campanha de educação? Respeite o seu parceiro. Enquanto estiver com seu parceiro, respeite. Na hora que seu parceiro não lhe serve mais, por isso ou por aquilo, e você for trocar de parceiro, faça um teste. Faça um teste e respeite a vida alheia. E ademais, ensinar nas escolas, não ao jovem usar instrumentos impeditivos, mas a ter dignidade moral. Mas isso é muito trabalhoso. E demais, entrou outro detalhe, o marketing. Vender camisinhas é muito mais interessante do que orientar as pessoas para que sejam dignas. O problema cresceu e os Estados Unidos, em determinado momento, foram campeões mundiais. Hoje, está em 3º lugar. Nesse momento, os toxicômanos, ou os tóxicos dependentes, de aplicarem-se em grupo a droga com agulha infectada de outra, contaminaram-se também. Porque a agulha infectada, é claro, trazia o vírus que estava no sangue do parceiro anterior. E tornou-se uma calamidade nacional, especialmente em Nova York. Os portadores de SIDA começaram a morrer no Brooklyn, no Harlem, na Broadway, como moscas. Porque não havia lugar para eles, não havia hospital para eles. Os médicos recusavam-se, os paramédicos, naqueles primeiros dias, digamos, no fim da década de 80, quando a doença ainda era muito ignorada e a superstição tomava conta de todo mundo. Nesse ínterim, o prefeito de Nova York foi constrangido a abrir espaço hospitalar para internar os doentes no meio da rua, principalmente os africano-americanos, os negros. Ele teve uma ideia. Arranjou uma casa no Brooklyn, de 3 pisos, era um partido abandonado. Faria ali uma casa para médicos morrerem portadores de SIDA. E fez um apelo aos médicos, que segundo a imprensa se recusaram, que tinham medo do contágio. Houve um momento de loucura que se tinha medo de fazer unhas por causa da cutícula. Poderia a tesoura estar infectada, etc. E nesse momento ele fez um apelo internacional.
quem cuidaria dos portadores de SIDA de Nova York? Madre Teresa de Calcutá estava em Roma, baixinha, naquela época com 72 anos, cardíaca. Ela se compadeceu dos portadores de SIDA. Telefonou ao prefeito de Nova York e disse que, já que ninguém queria tomar conta dos doentes, ela se oferecia com suas irmãs, as irmãs da caridade. As irmãs que vestem 3 metros de tecido enrolado no corpo, tecido branco debruado de azul, que possuem 2 peças íntimas, uma bacia, um pedaço de sabão e uma escova de dentes, e nada mais. Para estarem prontas para ir para qualquer lugar na hora que forem chamadas. Ela ofereceu e foi aceita. Telefonou a Calcutá e pediu 10 voluntárias. Entre as 10 voluntárias, uma jovem de 25 anos, a irmã Bambona, candidatou-se para vir cuidar dos portadores de SIDA na América. Mas ela não era religiosa, era irmã leiga. Ela disse, mas eu tenho as maiores credenciais. Sou ex-leprosa, sou pária, sou ex-meretriz. Não estarei também contaminada, quem sabe? Eu quero dar o resto da minha vida àquele que deu a sua vida saudável em favor de nós. Foi aceita. Ela veio para Nova York, na ordem das Irmãs de Caridade, dirigidas por Madre Teresa. É exigido falar inglês, um dos 10 idiomas nacionais da Índia. E ela veio, adaptou-se e começou a atender os pacientes que morriam nas suas mãos e nas suas irmãs. Foi quando chegou a ordem, a informação de que uma grande penitenciária nova-iorquina estava com alto índice de portadores de SIDA, por causa da promiscuidade masculina. E os bandidos estavam a matá-los, usavam-os e os matavam. O diretor não sabia o que fazer. Então resolveu submetê-los todos ao exame e separou os soropositivos em uma ala, mas não tinha como tratar, porque não havia medicação. Não tinha como fazer, deixou-os ali simplesmente para morrer. Então as irmãs de caridade souberam. E irmã Bambona pediu para ir tomar conta desta ala da penitenciária dos que não tinham a menor esperança. Ela conservava a esbeltez, os olhos negros, a testa larga, coberta agora pelo véu, e a doçura que se irradiava dela. Foi então trabalhar para tomar conta dos portadores de SIDA. 3 dias depois que chegou, um homicida, violento e doente, apaixonou-se por ela. Apaixonou-se e quis estuprá-la. Ela recusou-se. Ela lhe falou que era casada. A sua ordem casava simbolicamente com o ideal. O bandido empedernido perseguiu-a quando pôde, a ponto quase de pedir-lhe o trabalho. Ela se escusou. Como o bem é difícil de ser feito na terra, mas como devemos perseverar no bem, porque o mal tem que ser vencido pelo amor. Ela se escusava, mas ele insistia. E um dia, enquanto ela atendia um moribundo, ele extraiu o sangue da própria artéria com uma seringa. E aproveitando-se dela distraída, aplicou-lhe no glúteo e injetou sangue diretamente. E disse-lhe agora, você não tem por que desprezar, porque você está também contaminada. Ela sorriu e disse-lhe, agora é que eu não o receberei nunca, nem que você me mate. Porque você é tão covarde, tão desprezível, que a compaixão que eu tinha por você vai transformar-se em indiferença. Porque um homem como você não é gente. É alguém que deixou de viver. Você pode me matar, mas eu quero lhe dizer, você tem SIDA e eu tenho lepra. O psicopata ficou aterrorizado e ela continuou no seu ministério,
na sua atividade. O anjo bom na penitenciária. 10 anos depois, 1996, irmã Bambona, que fazia exame periódico, continua soro negativo. Apesar de haver recebido sangue doente. E quando lhe perguntaram por quê, ela disse: porque eu vivo muito além do amor, que é o nome do livro. Muito além do amor, de Dominique Lapierre. Eu estou muito além do amor. E nesse além, mais além, que os italianos diriam al di là, nesse al di lá, não há lugar para misérias, nem para dores, nem para doenças. Desejamos neste fato real que contamos ao sabor da emoção com interpretação própria, advertir a todos, para que tenhamos cuidado, não para que temamos, mas para que tenhamos cuidado com a epidemia e não nos iludamos com os festins televisivos. A conduta moral, que é o nosso fator imunológico, a exigência de exames de sangue quando formos receber transfusão em atos pré ou pós-cirúrgicos. Não confiar em ninguém. Vai ter a transfusão? Pois não, espero mais meia hora, mas quero o exame. Saber a procedência do sangue. E ademais, fazer que a nossa vida vá além do amor. Muito além do amor. Que nós iremos começar conosco mesmos, com o nosso próximo, com Deus. Só se pode amar a Deus por consequência. Não se pode amar a Deus por origem, porque não se pode amar ao que não se vê e ao que não se compreende. E Deus, eu não compreendo. Talvez os outros sim, mas eu não compreendo. Transcende-me. Eu aceito porque é transcendência. E eu amo porque conheço Jesus. A Jesus eu conheço. Ele viveu entre nós. Era um ser humano. Ele amou. E ele falou com tanta beleza de seu Pai, que através do que ele é, eu posso imaginar o que seja o seu Pai. Então eu amo. Mas para chegar a essa conclusão, eu aprendi a amar o meu irmão próximo, mais próximo de mim. Quando eu começava na doutrina espírita, apareceu-me um dia um espírito muito deformado. Eu tive um choque, porque era uma visão psíquica, aparvalhante no entardecer, muito lindo no fundo do meu quintal. E eu lhe perguntei: quem é você? O Espírito me disse: chama-me Jesus Gonçalves. Eu tive ranceníase. O rosto era carcomido, a garganta aberta, e o pé direito transformado num monte de trapos. Eu então disse comigo: meu Deus, deve ser um obsessor de tão feio. Ele sorriu, naquela cara Antônia deformada, e me disse: não sou obsessor, eu sou meu irmão. Venho de pele as pragas por onde andamos juntos. E hoje eu te venho pedir um favor. Gostaria de rogar-te que tu visitasses o leprosário aqui na cidade. Era o ano de 1950. Naquela época, o mal de Hansen era como hoje, assim, pedestada, perigosa. E eu disse: meu irmão, eu não irei lá nunca. Eu nem pronuncio esse nome para não pegar. Porque na minha terra não se falavam certos nomes para não se contaminar. Lepra, câncer, mas é aquela doença. E quando dizia, batia 3 vezes para não contaminar. E ele disse: o senhor acha que eu vou no hospital daquela doença? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ele sorriu da minha estupidez e disse: senhor Divaldo,
Eu quero te pedir que tu faz lá, para que tu não faz para lá. Tu queres ir lá? Eu disse, quero, sim, sim. Porque era melhor ir lá e sair do que ir para lá e ficar. E eu fui visitar pela primeira vez os rancenianos. Travamos uma batalha judicial com as autoridades médicas, que era proibido. Eles interditaram, nós usamos advogados. Travamos uma batalha judicial, eu disse, eu tenho direito, eu sou cidadão, e irei visitar com o grupo os leprosos. E eles disseram, é impossível. Eu digo, mas eu irei. E fomos. Colocaram-nos a 5 metros de nós, ao sol de meio-dia de 40 graus. E nós no sentido oposto ao vento, para nos não contaminarmos. Quanta ignorância. Hoje a ranceníase, sabes, é resultado de um convívio muito íntimo, demorado e promíscuo. Mas nós fomos. E diante dos médicos que nos vigiaram, eu disse aos doentes, eu venho aqui a mandado dos espíritos. Quase que me mataram. Mas eu estava vendo os espíritos, não podia negar, né? Aqui está o espírito Jesus Gonçalves, que foi ranceniano, no sanatório de Piratingui, e ele me convidou para vir. E eu morrendo de medo, porque eu era também jovem, humano, tinha pavor dessa doença. Foi quando se destacou dentre eles um paciente, e veio até mim, eu disse, meu Jesus, não deixe. Eu vim aqui, mas também não precisa exagerar. Logo no primeiro dia já me contaminar. O médico quis correr, o paciente veio e me abraçou. Encostou seu rosto no meu e me disse, é a primeira vez nos últimos 40 anos que eu abraço alguém. Eu senti uma onda de ternura. E lembrei-me que Joana de Ângeles me contou que um dia, na estrada de Santa Maria Maggiore, entre Assis e a Portiúncula, o jovem vai caminhando e cantando à luz do sol. Oh, irmão sol, benvenuto. E vai alegre quando ouve a matraca que soa. Ele se apavora, era sinal de lepra. E ele quis correr. Quis correr e viu aquela sombra que vinha no sentido oposto. Ele se deteve de pavor. E o homem com o rosto coberto com um pano negro, que transandava odores pútridos, foi se acercando, e quando chegou junto a ele, estendeu a mão e disse, irmão Francisco, dá-me alguma coisa. E o pobrezinho de Assis, que não tinha nada, removeu os bolsos do casaco roto, não tinha nada. Por fim achou uma moeda miserável, pegou-a e quis depositá-la na mão apodrecida sem dedos. Colocou e saiu. Havia atendido o leproso sem medo. Mas quando ele foi andando, ele deu-se conta que o leproso continuava olhando para ele. Essa sensação que nós temos de alguém nos olhando. Ele voltou-se e o leproso continuava de mão estendida com a pequena moeda. Então Francisco, naquele momento, voltou, ergueu o pano negro e naquele rosto disforme ele aplicou um beijo nos lábios do doente, fechou os olhos e beijou. E ao fazer, ouviu uma música estranha e penetrante e uma voz suave que lhe disse, sim, Francisco, sou eu. Era Jesus. Aí começa a grande saga do pobrezinho de Assis. Na hora que aquele homem pôs a cabeça no meu ombro, encostou e me disse, a primeira vez nos últimos 40 anos, eu me lembrei de São Francisco. E me lembrei mais tarde que um amigo meu, um poeta, um grande pianista, o melhor intérprete de Chopin que o Brasil teve na década de 70, contraiu a ranceníase. E um dia, indo conferir uma conferência na sua cidade, ele sabia
que eu gostava muito de Chopin, mas os dedos já estavam com amputações. Assim mesmo, ele veio ao piano claudicando, as orelhas de abas largas. Sentou-se ao piano, escureceram o salão, colocaram um castiçal de prata de 5 braços com velas acesas. E ele então começou a tocar o Noturno da Gota d'Água de Chopin. Depois, Tristesse. E à medida que ele tocava, as manchas de sangue caíam sobre as teclas negras e brancas. Quando terminou, ele veio me abraçar. E ele perguntou baixinho: meu filho, qual é a sua maior dor? Eu sei que a hanseníase dói um pouco, mas qual é a sua maior dor? E ele me disse, sorrindo triste: é que ninguém nunca me abraçou depois que eu fiquei doente. As pessoas me olham de longe com compaixão, mas ninguém nunca me abraçou. Então eu estreitei um pouco mais. Ele disse: ninguém. E disse: não. Outras pessoas nunca me abraçaram. E agora? Ele disse: Divaldo, que doutrina é esta? Que homem é aquele que há 2000 anos nos dá saúde e vida? A sua doutrina, o Consolador, é ele de volta. Que poder tem este homem? Encostou a cabeça no meu ombro, demorou. Logo depois morreria de uma complicação renal. E eu pedi ao espírito Victor Hugo para estudar a vida deste rapaz e escrever-lhe o drama, encontrando as causas da sua doença atual, uma das famílias mais ricas do país, que deu 2 senadores da República, 4 deputados, um governador de estado, um pianista leproso. E Victor Hugo pesquisou 10 anos e escreveu pelas minhas mãos um romance que se chama Sublime Expiação, que é a história deste jovem. Então eles estão aqui hoje conosco. Quem não quiser acreditar, não faz mal. Aceite como mito, como fantasia. As fantasias são muito edificantes. Jesus Gonçalves, Reginaldo e muitos outros, falando-nos da saúde e da paz e pedindo-nos para que voltemos aos nossos lares ricos de amor. Se alguém saiu de casa e deixou um problema, agora quando chegar, solucione o problema, não deixe para amanhã. Se a pessoa reagir, sorria. Não entre na dele, na da pessoa. Se há algum problema aqui entre nós, diluamos hoje com o sol do amor. Aqueles que aqui não forem cristãos, não faz mal. Lembremos-nos de Gandhi. Eu amo Cristo e tenho pavor dos cristãos. Lembremos de Albert Schweitzer, que foi para a África imolar-se. Lembremos de Pasteur, que não tinha religião e fez o pai da microbiologia. Lembremos de Einstein, que começou ateu e mais tarde dizia: toda vez que eu pronuncio o nome de Deus, eu me descubro, tirava o chapéu. Então hoje aqui estamos pessoas. E começamos o seminário dizendo: o único problema da criatura humana é a criatura humana. Nestas 7 horas que nos separam daquele momento, tentamos interpretar a criatura humana. Esperamos que alguma coisa haja luzido para equacionar-nos como criaturas humanas complicadas. E seria muito gratificante para todos nós se essas palavras encontrassem ressonância em algum coração. Ame-se, haja o que houver. Gostaria de agradecer
à Federação Espírita Portuguesa pela honra de convidar-me a voltar novamente ao país. Gostaria de agradecer aos representantes da Federação na cidade do Porto, que nos proporcionaram estas horas de convívio fraterno e amigo. Gostaria de agradecer ao casal muito querido, Antônio e senhora Paula Fortes, pela generosidade para conosco, pela dedicação, pela bondade, pelo carinho. Gostaríamos de agradecer ao casal Vitor e Maria dos Anjos Fera, que nos levam por toda parte, gastando tempo, gastando suas horas, abandonando, entre aspas, seus labores, para nos proporcionarem levar a mensagem de Jesus. Agradecemos aos senhores pela paciência de nos aturarem durante tantas horas, e gostaríamos de pedir perdão por quaisquer excessos que, por certo, os houve. Quaisquer deslizes que os houve em demasia em 7 horas, certamente muitos aqui foram cometidos. Pedir-lhes excusas se não podemos corresponder à expectativa, mas dizer-lhes como Jesus: a minha paz vos dou, a minha paz vos desejo. Não a dou como a dá o mundo, mas eu a dou como somente eu vos posso dar. Pela atenção, muito obrigado, e agradeceria que nos abraçássemos todos. Boa tarde, até breve, se Deus quiser.